vamos começar. É uma boa manhã, não é? E é com imenso prazer que eu hoje inicio essa grande empreitada que será os encontros da 21ª Experiências Museológicas, Exposições por Vir. Esse é um momento muito especial, entre outras coisas, porque, mais uma vez, numa edição que acaba sendo um marco, né? Quando o curso de História faz 60 anos, nós iniciamos com uma nova atividade, que agora é a criação desses ciclos de conversas, de encontros, que giram em torno da museologia, especificamente, e das exposições que são realizadas por os nossos alunos nas disciplinas de prática museológica e ação educativa em museus. É com grande prazer que nós recebemos hoje duas pessoas, na realidade três, não é? Mas duas pessoas em especial, a professora Manuelina Duarte, que eu conheci faz 10 anos, 11 anos, na realidade, quando ela estava apresentando a sua qualificação do doutorado na Lusófona, e naquela ocasião ela foi, assim, de uma confiança extraordinária, porque me repassou o texto dela, ainda o texto que ela iria apresentar, não é? E que me auxiliou muito para compreender uma quantidade enorme de delicadezas da área da museologia que até então eu não tinha compreendido. A professora Manuelina é professora da Federal de Goiás e atualmente é professora da Universidade de Liège, na Bélgica. Ela tem no seu currículo, um currículo vastíssimo, que eu não vou fazer essa apresentação, mas é assim, a Manuelina é uma pessoa que nos orgulha por ser mulher, por ser cearense e por ter... Fiquei emocionada, Manuelina, desculpa, eu agora ando assim. Por ter realmente conseguido, num meio que antigamente era um meio completamente masculino, se firmar como mulher, trabalhando como profissional e principalmente fazendo essa ponte entre a história e a museologia. Esse vai ser o tema da sua fala hoje. Na sala nós temos o Saulo Moreno, que vai fazer essa ponte com a museologia. De certa forma, nós o convidamos, assim, meio de supetão, ele nem sabe disso. O Saulo é o responsável pela parte de ação educativa em museus do MAUC, do programa pedagógico do MAUC. Ele tem feito um trabalho maravilhoso, especialmente a partir da pandemia, em que o MAUC se renovou, não é? E então, ele está aqui presente, e eu vou, antes de mais nada, eu não combinei isso direito, mas oficialmente eu devo passar a palavra para a nossa pró-reitora de graduação, que está presente na sala, para dar as boas-vindas e nós iniciarmos os nossos trabalhos. Professora Ana Sancha, por favor, o microfone é seu. Muito obrigada, professora. Antes de qualquer coisa, é um prazer muito grande participar dessas suas ações, professora. Eu acho que eu venho acompanhando ao longo de, pelo menos, seguramente da última década, porque foi o tempo que eu voltei, né, da Paraíba, de minha qualificação. E cada ano que passa, essas experiências museológicas me surpreendem.
e é sempre uma surpresa mais agradável que a outra. Então, parabéns, primeiro, por seu trabalho e pelo trabalho de sua equipe, que é um trabalho impecável e é um prazer participar e ver, tá? Então, dito isso, professora Manuelina, seja muito bem-vinda. A senhora, com certeza, fará com que esse dia de trabalho nosso seja mais rico, tanto em delicadezas, como a professora Regina já falou, quanto em conhecimento. Então, seja muito bem-vinda. A todos os que estão envolvidos nessa formação, nessa produção, que é uma produção cinematográfica. Então, meus parabéns pelo trabalho, eu desejo muito sucesso e espero que as pessoas que estão assistindo tenham a dimensão de quanto de saber que a gente pode obter a partir dessas conversas de hoje. A 21ª, né, professora? A 21ª Experiências Museológicas, ela marca uma mudança muito forte na sua forma de apresentação, que é agora tudo online, é uma derrota. Eu sou uma professora muito antiquada, eu gosto de estar presente, de ter aquela troca com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, sou muito consciente que nós temos que manter a nossa saúde e temos que fazer dessa forma, pelo menos por enquanto. Por outro lado, tudo tem um outro lado. Se nós não estivéssemos nessa situação tão complicada, provavelmente a professora Manuelina não estaria nos brindando com sua sapiência. Então, que comecem. E a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação fica muito feliz em participar e fica torcendo sempre pelo sucesso. São 60 anos de história. Para a história não é nada, mas para a história da UVA é muita coisa. Então, nós já temos muitos egressos, muitos historiadores nas diversas funções, nos diversos locais, e estamos muito bem representados por nossos egressos. E esperamos continuar fazendo esse trabalho ainda por muito tempo, que os meninos continuem se encantando com a história, porque talvez eu deva fazer história um dia desses. Eu sou sempre encantada. Eu aprendi desde muito cedo a gostar de livros. A Regina sabe o quanto que eu gosto de ler, o quanto que eu amo o cheiro do livro, aquela abrir e manusear. Então, que todos aprendam essa brincadeira de aprender de onde viemos e o porquê estamos fazendo isso agora. Tudo vem de uma trajetória lá de trás, e se nós observarmos a história, tudo é explicado. Então, eu fico muito feliz em poder participar e desejo sucesso nessa empreitada, professora, porque eu sei que não é fácil. Eduardo, você tem sido um bom suporte para a Regina, então eu também lhe agradeço especialmente, e a toda a sua equipe, professora. Que tudo corra bem e que essa 21ª Experiência Museológica seja o sucesso que é todo ano, só que de um formato diferente. Parabéns, sucesso. Um bom dia e obrigada por me convidar. Então, é sempre um prazer, Ana Sancha, e professora Manuelina, a palavra é sua, e sinta-se sempre muito bem-vinda e abraçada. Obrigada. Obrigada, Regina, obrigada, professora Ana, muito prazer conhecê-la, muito obrigada por essas boas-vindas calorosas, obrigada, Regina, pela apresentação generosa e emocionada, obrigada, Eduardo, pelo apoio, ao Saulo também pela presença,
É um prazer muito grande, eu me sinto um pouco em casa falando com vocês da uva de Sobral, né, porque tem muitos pontos de conexão com a minha trajetória, e a Regina pediu para falar dessa trajetória. Eu não sei se consigo fazer isso de uma maneira correta, sem ser muito personalista, mas vou tentar falar dos trabalhos que eu desenvolvi aí, porque a ideia é um pouco contaminar vocês, estudantes, com possibilidades, ideias de pesquisa, né, e estimular e mostrar que é possível a gente sair, como eu saí de uma licenciatura em História do Ceará e conseguir trabalhar em coisas muito diversas, enfim, espero que isso seja um estímulo nesse momento de pandemia, que infelizmente é muito duro para todo mundo, e acho que essas iniciativas, como a da professora Regina, são muito importantes para dinamizar, para trazer aí um pouco de motivação, né, para o corpo discente, que às vezes fica um pouco desmotivado mesmo com a situação de não ter os encontros e uma série de outras coisas que são tão importantes na vivência universitária, né? Mas, de fato, como ela falou, se fosse pessoalmente, talvez eu não tivesse agora com vocês, talvez estivesse em outro momento, mas não agora. Então, a gente tem que tirar a vantagem dessa situação. Eu vou pedir desculpas já de antemão ao Saulo, e a professora Regina já sabe que eu não vou conseguir ficar até o final da sessão hoje, porque eu tenho um compromisso que é uma reunião anual muito importante da rede de museus de ciência e técnica daqui da Universidade de Liège, que eu coordeno. Na verdade, é um momento de passagem para mim ainda, dessa coordenação, e antes da reunião, que é no final da tarde, aqui já são 2h30, quase, tem uma reunião de preparação, que eu vou me atrasar, mas eu não quero perder totalmente, então eu vou ter que me atrasar um pouco lá e sair um pouco cedo aqui para tentar fazer as duas coisas, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, como falei, um pouco da minha pesquisa, especialmente o que eu consegui realizar aí em Sobral. Eu fiz História, como falei, na Universidade Estadual do Ceará, de 92 a 97, então minha passagem aí começa no século passado, é uma brincadeira que eu sempre faço, né, tô nesse mundo dos museus desde o século passado, também em outros momentos retornei, fui professora de História do INTA durante um tempo, então sempre estava retornando aí por Sobral, INTA, UVA, Museu Dom José, e realmente com um prazer muito grande, e com pessoas amigas que foram também muito generosas comigo, me deram oportunidades em vários momentos. Então, vou começar a compartilhar aqui a minha tela para fazer uma pequena apresentação. Um momento. E espero que no final tenha um tempo, assim, para discussão ainda. Eu vou fazer uma apresentação curta para que vocês possam colocar questões e antes de sair, então, eu responderei algumas questões, tá? Acredito que vocês já estão vendo a minha apresentação. Confirmam? Achei. Professora, só um barulho muito intenso aqui. Está tendo um vazamento na transmissão, viu, professora Regina? É que está havendo microfonia, não é isso? Pronto, agora deu certo. Deu certo? Tá, deu certo sim.
Pode começar, Emanuelina. Tá, joia, obrigada, então. Bom, então, como eu falei, a minha apresentação hoje vai dar uma ênfase em uma pesquisa que eu realizei aí a partir do Museu Dom José, em Sobral. É um pouco arriscado, porque revisitar um trabalho que eu fiz deixa eu ver, mais de 23 anos, né? Bastante, bem mais, quase 30. É bastante arriscado. Eu fiquei muito em dúvida até se ia trazer slides, porque, por exemplo, a minha monografia de graduação, que é o trabalho que eu realizei a partir do Museu do Sobral, ela foi publicada, mas na publicação eu não coloquei as imagens, e eu não tinha mais, inclusive pelas sucessivas mudanças, o arquivo original com as mudanças, até porque na época eu não tinha computador em casa, para vocês terem uma ideia, e eu digitei onde o meu irmão estudava, na universidade dele, e depois eu colei as fotos, eu não sabia ainda anexar a foto no arquivo Word. Então, eu não tenho nenhuma cópia, mesmo que eu tivesse a cópia no computador, ela não teria também as imagens, porque eu fiz uma coisa assim um pouco, uma gambiarra quase, né, uma adaptação pelas limitações tecnológicas da época, mas especialmente as minhas também, porque eu estou sempre um pouco atrás do que são as tecnologias da época. Então, eu fui pegar essa publicação que foi feita na Universidade Lusófona, da minha monografia, que é uma publicação do ano 2000, e fiquei muito na dúvida se valia a pena retomar, né, porque, na verdade, como falei, eu não tinha imagens, as imagens que eu coloquei aqui são imagens do site do próprio Museu Dom José, que não são das imagens que eu gostaria de tratar numa apresentação. Então, eu vou, na verdade, fazer vou fazer uma coisa muito diferente, assim, de ir direto para alguns resultados e mostrar para vocês a conexão dessa pesquisa com o curso de História que eu fazia e como isso me influenciou depois, ou reforçou, na verdade, meu interesse pela museologia e meus caminhos no mundo da museologia, né? Aqui é a capa da publicação, e depois eu vou colocar aí para o Eduardo colocar no chat todos os links das publicações que eu vou mencionar, tá? Tudo bem? Posso continuar? Bom, então, como eu falei, eu estava cursando o curso de História em Fortaleza, a minha entrada, né, no mundo dos museus se deu inicialmente por conta de um estágio voluntário que eu fazia no Departamento de Patrimônio da Secretaria de Cultura, estágio voluntário esse exatamente porque a UES não tinha nenhum convênio, era bem diferente de como a UFC já era mais estruturada, tinha PET, né, na UES era uma coisa ainda bastante difícil nessa área da pesquisa, a gente não tinha professores que tinham mestrado e doutorado, quase, tinha uma pessoa que tinha mestrado, tinha uma pessoa que tinha doutorado só no corpo docente inteiro, na época que eu cursava. Então, a iniciativa de pesquisa era muito, assim, pessoal, né, de alguns alunos, e eu e mais 3 colegas fomos bater lá no Veloso, né, Francisco Veloso, arquiteto, que era o coordenador na época da área de patrimônio, e dizer para ele que a gente queria fazer esse estágio lá na área de patrimônio. Nesse estágio apareceu Oswaldo Gouveia Ribeiro, o museólogo baiano, que eu falo na minha monografia que foi ele que me meteu nisso tudo, e ele deu uma formação para a gente sobre inventário de arte sacra católica. A ideia era fazer um inventário no Ceará semelhante ao que ele estava desenvolvendo na Bahia na época, no Recôncavo Baiano, com financiamento da como é que se diz, finada Fundação Vitae, e ele deu esse treinamento para os funcionários da Secretaria de Cultura e nós como estagiários também.
Terminado o treinamento, o projeto que ele ia fazer no Ceará, naquele momento, não foi iniciado. Tinha uma proposta até de talvez algum de nós ir para a Bahia ajudar nesse inventário lá no Recôncavo, mas no final, já um ano depois, né, isso tinha sido em 93, no meu segundo ano de faculdade de História, um ano depois ele convida, mas assim, foi uma coisa bem de sopetão, e aí vocês já tiram a minha paixão pela museologia, como já estava uma coisa incontornável, porque acho que ele convidou numa semana e na outra eu estava de mudança para Sobral, né, porque ele ia fazer uma documentação completa do acervo do Museu Dom José para fazer também exposição, a renovação, não renovação, acho que o museu estava fechado há muitos anos e ele ia fazer uma proposta expositiva para reabrir. E então, em 94, como eu falei, em questão de uma semana para outra, em fevereiro, eu e uma colega trancamos o curso de História e nos mudamos para Sobral. Então, assim, não foi uma trajetória linear, nem sem riscos. Inclusive, eu me mudei para Sobral antes do trancamento da faculdade, deixa a procuração, e me lembro que o meu pai falava que a coordenadora do curso não queria trancar, porque ela falou, ela não volta nunca mais, ela não termina nunca mais esse curso, ela vai ficar por lá em Sobral, vai casar por lá e nunca mais volta. Nunca mais termina história e etc. Né? Então, foi uma briga para conseguirem fazer esse trancamento. E foi uma experiência riquíssima para mim, pessoalmente, profissionalmente, né, com 19 anos. Em Sobral eu morava com essa colega, que também trancou o curso de História, e tinha mais duas museólogas recém-formadas da Bahia, no outro apartamento, que eram as pessoas com quem a gente tinha mais relação, que a gente passava o dia juntos trabalhando no museu, e também eram nossas parceiras de finais de semana, e eventualmente vinham pessoas da Secretaria de Cultura para algum trabalho de restauração, de fotografia do acervo, como o querido Osmar Onofre, de quem eu tenho muita saudade, o querido Frederico Barros, arquiteto e restaurador, e o próprio Veloso, né, e enfim, várias outras pessoas. Então, foi um período, assim, de um aprendizado muito intenso, com vindas eventuais também do próprio Oswaldo Gouveia Ribeiro, para algumas supervisões do trabalho, uma espécie de treinamento em serviço também, etc. No final das contas, eu me formei já na virada de 96 para 97, então eu fiquei em Sobral 3 meses, em 94, fazendo esse trabalho intensivamente, trabalhando 8 horas por dia no museu durante 3 meses. O meu trabalho foi principalmente a documentação do acervo de imaginária do Museu Dom José. Depois que finalizei essa coleção, finalizamos, né, foi um trabalho coletivo, aí passamos para outras coleções, eu e a Ana Odete, que era essa colega do curso de História, tínhamos feito mais a imaginária, e as duas moças da Bahia já estavam em outras coleções de prata, porcelana, etc. E depois dessa coleção eu parti um pouco para a coleção de pinturas, acho que a Ana Odete para a coleção de armaria. Enfim, o museu tem tantas coleções, né? São tantas possibilidades. O mais importante que eu acho aqui dessa fala hoje é estimular vocês que estão em Sobral a explorarem mais todo esse potencial para pesquisa, tanto na área de história como em outras áreas, né? Assim, tem acervo rico também na área de paleontologia, né? E tem outros museus na cidade, tem um potencial incrível de coisas não musealizadas, né? Num determinado período, eu mesma estava muito entusiasmada com talvez a possibilidade de criar alguma coisa na área de arqueologia industrial e musealização da arqueologia industrial.
Enfim, acho que tem muitas coisas aí, e aí eu queria, então, na verdade, partilhar com vocês um trabalho que hoje eu posso até olhar e já achar um pouco ingênuo, né, mas lembrando que eu fiz bem jovem. Então, algumas coisas que resultaram, eu coloquei aqui. Depois eu passo o link e vocês podem ver a publicação completa no chat, né? Então, vocês verão que algumas conclusões, por exemplo, foi criar alguns quadros sintéticos dessa coleção, por exemplo, por época, por materiais, mas não só para fazer uma informação sobre formas e materiais, por exemplo, mas porque isso nos dava indicativos de uma série de questões importantes para compreender as conexões entre esse acervo e a história local, que era o meu interesse, né? Então, assim, já muito apaixonada pela museologia, mas sabendo que era um trabalho também de história, que precisava também ser convincente, né, como uma pesquisa histórica. Então tentei relacionar com a história de Sobral, por exemplo, percebendo como origens e estilos dessas peças, como poderiam ser de outras de dentro do museu, remetem a trocas comerciais com Maranhão, Pernambuco, Bahia e com Portugal. Né? Lembrando que hoje em dia, obviamente, já se questiona muito essa nomenclatura, né, de museus de arte sacra, por exemplo, que são dedicados só à arte sacra católica e se colocam como arte sacra, como se a arte sacra católica fosse a totalidade da arte sacra que existe, né? Então, assim, eu nem vou entrar nessas questões que não eram questões que eu estava discutindo na época, e por isso mesmo, né, repito, o trabalho já é bastante datado, mas olhando com o olhar de agora, eu ainda acho que tem algumas vertentes que não foram desenvolvidas e que sustentariam pesquisas interessantes com um olhar mais contemporâneo, né? Foi possível identificar uma série de peças com origens similares por meio de características estilísticas similares, quer dizer, não estava identificado em todo esse conjunto que está aí com os números de inventário, que elas eram do mesmo ateliê no Porto, mas algumas tinham essa identificação e outras, pelo estilo, a gente podia fazer uma atribuição. Então, são coisas que a gente vai treinando a olhar, e na época, com a ajuda do Oswaldo e de muitos catálogos, com muito estudo, a gente começava a apurar o olhar e conseguir fazer um pouco essas ilações, né? Uma outra coisa interessante foi perceber invocações e representações entre essas imagens sacras que remetem a uma cultura mestiça que, pelo menos até aquele momento, era muito apagada da historiografia oficial. Então, por exemplo, uma presença muito grande de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Bárbara, até o que era chamado Santo Antônio do Catigeró e tal, que era uma série de invocações que remetem a uma preferência, né, santos, assim, de preferência de pessoas de origem afro-brasileira, e o próprio fato da cidade ter uma igreja de Nossa Senhora do Rosário, mas na historiografia oficial se reforça sempre muito essa origem portuguesa da população sobralense, né, um pouco aí invisibilizando outras matrizes étnicas igualmente importantes e que o acervo do museu, sem querer, revelava. Porque, por exemplo, embora o acervo seja muito ligado à elite da cidade, mas é evidente, por exemplo, a presença de toda a coleção de cadeirinhas de arruá, que quem movimentava toda essa engrenagem social era uma população negra e mestiça. Também, já com o olhar de hoje, eu chamo de colonialismo interno, na época eu não usava essa expressão, né, mas então a localização de imagens que eram da igreja de Almofala no acervo, que foi uma grande polêmica, quase uma ameaça para eu conseguir
concluir o trabalho, né, porque a instituição sempre negava a existência dessas peças da igreja de Almofala, até porque no processo de tombamento do IFAM sobre a igreja, que eu localizei depois, porque aí em 96 eu fui estagiar no IFAM, e um pouco por acaso eu tive acesso a esse processo que tinha fotos da igreja, que na época que eu estava aí, estava soterrada pelas dunas, mas tinha fotos anteriores a esse soterramento em que as peças de arte sacra, o recheio, que os arquitetos chamam de recheio, ainda estava dentro da igreja. E aí eu fiz uma confrontação das peças do museu, de catálogos antigos do Museu de Sobral e das fotos do processo de tombamento, comprovando que realmente se tratavam dessas peças que teriam desaparecido quando a igreja foi soterrada, depois a areia partiu, né, e elas teriam sido retiradas antes do soterramento pela população, e daí desapareceram, e ninguém traçava direito esse percurso delas depois, o fato é que elas se encontravam em grande parte no Museu Dom José. E, finalmente, assim, como uma conclusão que eu acho, assim, todas essas são pistas muito interessantes que eu estou muito desatualizada e pode ser que já estejam sendo pesquisadas ou já tenham sido pesquisadas, mas me parece que não. Mas, especialmente essa, que era a hipótese levantada pelo próprio Oswaldo Gouveia Ribeiro, com a experiência dele, de que teria havido talvez um ateliê local de imaginária sacra em Sobral. Isso era uma hipótese que ele aventava sem nenhuma comprovação, só pelo olhar aguçado, né? Por talvez perceber algum traço do fenótipo local nas peças, e eu encontrei essa inscrição gravada em baixo relevo na base de madeira de uma peça enorme, um São Miguel Arcanjo enorme, que ninguém tinha visto ainda, né? Então não havia registro dessa inscrição, que o Firmino da Silva Morim, filho de Pernambuco, fez essa peça em Sobral em 1866. Então isso é uma comprovação dessa hipótese de um ateliê local, porque quem faz uma peça dessa não fez só uma, e que eu acho, assim, me parece que não foi ainda adiante em termos de pesquisa. Posso seguir, gente? Tudo bem? Tranquilo, pode seguir. Tá, então, só para estimular vocês, talvez, a depois procurarem a publicação inteira, ou mesmo a cópia da monografia que eu deixei no museu, não sei se existe ainda, mas nessa cópia sim teria as tais fotos. A coisa mais sofisticada que se fazia na época era uma xerox colorida, né? Então, eu tirei cópias da minha monografia, e nessas cópias, sim, vocês têm as fotos que eu não tenho mais registradas no meu computador, porque eram fotos impressas, né, fotos analógicas que foram impressas e foram coladas na monografia original, e depois teve essas cópias de fotocópia, que eu deixei uma no IFAM, uma no museu, então é onde poderia encontrar, mas assim, de qualquer forma, se a documentação do museu está direitinho como eu imagino, os números de inventário vocês viram que estão sempre mencionados e permitem associar as peças. Então, aqui só para dar uma ideia, né, assim, de uma tabela grande que eu fiz ao final da monografia, um pouco compilando as informações principais das fichas de inventário, que eram muito mais detalhadas, ao invés de ser uma linha para cada peça, era uma ficha de frente e verso sobre cada peça, e aí algumas informações que eu fui acrescentando, elas estão marcadas em cinza, que não aparece muito, mas mais para frente vai ter bastante cinza, que eram coisas que a gente, na época da documentação, em 94, não tinha completado, e que eu consegui depois ainda trazer mais dados para
para um inventário, para a documentação museológica do acervo com essa pesquisa que foi finalizada já mais para frente, 96, 97. Aí, só para sair um pouco dessa coisa muito factual de um trabalho específico, eu queria falar que, assim, hoje pesquisa-se muito em muitas áreas essa questão da vida social, da biografia das coisas. Esse é o livro do Arjun Appadurai, que é muito utilizado na antropologia. Eu oriento mestrado e doutorado em antropologia social na Universidade Federal de Goiás, né, mesmo estando afastada e morando aqui em Liege há 3 anos, eu continuo como professora permanente da pós-graduação lá, e a gente tem várias alunas, vários discentes que pesquisam essa questão da trajetória de objetos que se tornaram museus ou não. Um texto maravilhoso que eu fiz questão de traduzir, e foi publicado no livro que eu organizei com a Carolina Ruoso, que é um livro inteirinho de tradução de textos que a gente considerou importantes, mas que era em francês. A gente queria dar acesso a alunos de graduação, especialmente do Brasil, que não lê em francês. Então a gente incluiu esse texto aqui, que é o último do sumário, o itinerário biográfico de uma garrafa de cidra, do Thierry Bonneau, que ele faz um artigo inteirinho sobre esta garrafa que foi encontrada fazendo parte do reboco de uma igreja do século XIX, salvo engano, e que aí ele remonta desde a produção dessa garrafa, que é muito anterior, vários séculos antes, e por meio dessa garrafa conta-se toda uma história da industrialização de uma outra região, que não é a região onde ela foi encontrada, das trocas comerciais, do próprio reaproveitamento de material na construção de uma determinada época por causa da pobreza, e, finalmente, ele também levanta a necessidade de que o processo de patrimonialização posterior, porque essa garrafa acabou sendo escavada por arqueólogos que foram trabalhar na restauração da igreja, e se tornou parte de uma exposição para turistas dentro da igreja, mas poderia se tornar peça de museu. Então, eu acho muito interessante porque esse autor reforça de que a própria patrimonialização passa a fazer parte da história dos objetos, né? E hoje, qualquer pesquisa sobre essa coleção do Museu Dom José, por exemplo, não pode falar só até o momento em que elas foram adquiridas ou coletadas ou levadas de alguma forma por Dom José e outros para o museu, mas também toda a trajetória do museu, delas dentro do museu até hoje, né? Momentos em que elas estiveram mais visíveis ou menos, por exemplo. Então, assim, para fazer um fechamento mais teórico, mas também tentando levá-los a pensar sobre aproximações e diferenças entre pesquisas histórica e museológica em museus, eu também vou sugerir a vocês, se quiserem depois, a leitura de alguns outros textos. Assim, eu vou sugerir textos meus por uma questão de praticidade, mas na bibliografia dele, se vocês quiserem ir direto aos autores que eu li, é óbvio que aí o percurso fica todo traçadinho para vocês, né? Era só uma forma de não colocar aqui uma lista de 50 textos ou mais, que é o que eu li, para escrever esses 3 ou 4 que eu vou sugerir para vocês. Então, sobre a pesquisa histórica em museus, eu escrevi algumas coisas para eventos da ANPU por volta de 2009, 2010, e uma das afirmações, baseada em vários outros autores, como autores, inclusive, do ICOFON, que é o Comitê de Teoria Museológica do ICOM, é de que todo museu, em alguma medida, é histórico, não só o museu histórico, né? O museu de arte, de uma certa forma, ele também é um lugar de pesquisa da história da arte, assim como o Museu de Ciência é um lugar de pesquisa de história da ciência. Então, fica aí uma sugestão para vocês, porque não se faz somente pesquisa sobre acervo de museu dentro dos museus, mas se pode estudar o próprio museu como não só como um fenômeno, mas também como um grande artefato,
Então, se a gente pensa a história social das coisas, né, a vida das coisas, a gente pode pensar a biografia do próprio museu como objeto de pesquisa. Por outro lado, a museologia, ela também realiza pesquisa em museu, mas eu estou fazendo aqui um esforço de diferenciação, porque eu acho que justamente tem muita confusão, porque existe uma definição de museu que coloca como funções, vou falar aqui muito em grosso modo, porque não há tempo para aprofundar, e depois, como falei, colocarei links para quem quiser conhecer um pouco mais do que eu penso e tenho discutido a respeito. Na definição de museus fala-se que é uma instituição que faz, por exemplo, a preservação e a pesquisa e a difusão das coisas, enfim, não vou falar aqui com os termos corretos, mas tem a palavra pesquisa. E aí, automaticamente, se pega essa pesquisa que está lá na definição de museu e fala, na museologia tem as mesmas funções, então as funções que estão lá para museu viram funções da museologia. O que eu tenho problematizado em textos recentes é que esse seria um erro que nos leva a confundir o que é a pesquisa da área básica com a pesquisa aplicada, que essa, sim, ao meu ver, seria a pesquisa museológica nos museus. Porque o ICOM não tem uma definição de museologia, quer dizer, tem nos seus comitês e tal, mas essa definição de que eu estou falando, essa que está sendo super discutida no momento, no mundo todo, é a definição de museus, não é a definição de museologia. Então, no caso da pesquisa, por exemplo, eu acho arriscado transportá-la diretamente para a definição de pesquisa em museologia, porque nem toda pesquisa em museu é museológica. E eu gosto de dar exemplos de museus que não são de história para isso, porque quanto mais distante, acho que fica mais fácil de diferenciar. No Museu de Ciências Naturais, alguém que tem formação em museologia não necessariamente vai saber interpretar as coisas desse museu. Vai precisar de um zoólogo, um botânico, alguém que entenda daqueles insetos, mamíferos, etc., para fazer a pesquisa básica. A partir da pesquisa básica, o trabalho dos profissionais do campo da museologia seriam o que eu estou chamando aqui de pesquisa aplicada ou pesquisa museológica. Então, o título do meu artigo que desenvolve esse argumento é exatamente por uma pesquisa museológica, por uma pesquisa adjetivada, porque eu acho que quando a gente não coloca só o adjetivo e diz só pesquisa em museu, confunde. E se a gente coloca os adjetivos, aí a gente diz, a pesquisa básica ou pesquisa fundamental é da área básica ligada às coleções, e aí varia se a área básica é zoologia, botânica, arte, história, antropologia, arqueologia, dependendo do museu, e a pesquisa aplicada ou museológica, essa sim, ela estaria presente em todos os museus, em todos os fazeres museológicos, porque aí eu entendo que os fazeres não são simplesmente técnicos e reproduções, né, de métodos, mas são construções de saberes. A museologia tem uma vasta forma de defini-la, né, é um grande debate, mas eu trouxe aqui algumas ideias com as quais eu concordo, a partir de vários autores, autoras especialmente, né, na América Latina, a presença feminina é muito forte. A museologia como estudo da relação entre a sociedade e o seu patrimônio é muito baseado na ideia da Valdiza Russell, do fato museal. Então, a museologia não estuda as coisas, ela estuda essa relação entre a sociedade e o seu patrimônio. Ela estuda a atribuição de relevância, uma definição do Pedro Manuel Cardoso, de Portugal, e a museologia como o trabalho com o destino das coisas, que é também da professora Cristina Bruno, não que ela não concorde com as anteriores, mas ela também acrescenta essa vertente da museologia trabalhar com destinos das coisas. E eu gosto muito disso para explicar essa questão da diferença entre pesquisa básica e aplicada, porque eu entendo que interpretar as coisas é o trabalho da pesquisa da área básica,
E cuidar do destino das coisas e também do destino da interpretação sobre as coisas é que é o trabalho da museologia. Então, não necessariamente a museologia vai interpretar os objetos, por isso que eu falo que esse trabalho que eu fiz era um trabalho de pesquisa histórica também, embora super ligado com a documentação museológica, que é um trabalho mais da museologia, né? Então, assim, óbvio que essas coisas não são assim tão em caixinhas, separadas, porque é muito importante nos museus que os profissionais de áreas diferentes trabalhem juntos, ou que a mesma pessoa até tenha uma vivência, uma formação múltipla, que permita associar saberes. Né? Então, mas também acho importante que a gente entenda um pouco em que cada saber colabora mais, né? Por isso que eu coloquei cores diferentes aqui, como se o azul fosse onde a museologia colabora mais e o vermelho onde outras áreas colaboram mais. Então, a pesquisa de interpretação das coisas seria da área básica, e aí pensar como documentar isso, né? Qual é o formato de base de dados, de ficha, etc., que é mais adequado para esse tipo de coleção, porque não é a mesma que dá certo para todos os tipos de acervo. Tem até alguns exercícios de tentar unificar, mas sempre muito complicado, né? Também conservar obra em papel é muito diferente de conservar metal, que é muito diferente de conservar animais vivos, que tem em alguns museus, né? Às vezes o que é péssimo para um tipo de objeto é ótimo para outro, como calor e umidade, que são necessários para os animais vivos que fazem parte de algumas coleções, né? Então, nada é muito exato aqui, é necessária essa pesquisa aplicada para adaptar a cada situação, assim como expor uma obra de arte única, ou expor uma série de fragmentos arqueológicos, ou uma série muito repetitiva de algum objeto industrial, por exemplo, são diferentes. Fazer ação educativa num museu que trabalha com a questão ambiental, ou num museu que trabalha com matemática, né, num museu que trabalha com fenômenos da astronomia, como o Museu do Eclipse, usa outras metodologias que não são necessariamente educação patrimonial ou arte-educação, que parece que todo mundo acha que só existem essas, né? Então, você pode trabalhar em museu com educação musical, educação matemática, uma série de outras. E então tem essas diferenças, né, entre a pesquisa histórica em museu e a pesquisa museológica em museus. Eu escrevi um pouquinho sobre isso, são coisas, obviamente, sempre em construção, são ideias que se transformam, mas eu vou deixar os links para vocês. Ao menos são textos um pouco mais recentes do que a monografia de graduação que eu fiz no século passado, então eu já tenho um olhar crítico, mas não tanto, né? E então eu vou já encerrar aqui e fico à disposição um pouquinho para as perguntas de vocês, enquanto eu vou colocando os links aí no chat. Obrigada. Nós é que temos que agradecer, Manuelina, você foi muito objetiva e trouxe uma série de questões que são realmente fundamentais para a discussão da museologia. Eu queria só te dizer que, em relação ao Museu Dom José, muito pouco tem mudado, não é? E em relação a esse percurso do próprio museu enquanto instituição, eu publiquei um artigo sobre museus constituídos por pessoas, não é? Exatamente nesse período em que na realidade, esses museus foram concebidos no período entre guerras e foco sobre o Museu Dom José. E eu acredito que, inclusive, para a própria história da museologia, às vezes alguns desses museus perdem muita coisa ao serem, vamos dizer assim, adaptados a uma museologia mais contemporânea, mais dentro de uma estética daquilo que nós idealizamos na contemporaneidade, né? Esse percurso histórico, muitas vezes, ele é
igualmente importante, né? Tão importante quanto as peças que ali se encontram. Sobre o trabalho, a obra do Firmino da Silva Amorim, realmente, até onde eu saiba, só há essa menção, não é? E até agora não houve nenhuma investigação mais profunda a respeito da iconografia das peças e da própria realização de pesquisa, de produção de peças dentro de Sobral. O Denis Mel, que está na sala também conosco, acabou de se despedir. Essa questão ela é muito importante porque muitas vezes nós não percebemos o quanto o museu é rico para essa pesquisa base, né? Que faz a ponte entre a história e o fazer do historiador e o fazer museológico. Nesse sentido, quais foram os entraves ou as facilidades que você tem percebido da inserção dessa pesquisa de base, né, dentro dos equipamentos museológicos? Ela é fácil? Ela é complexa? Como é essa receptividade? Regina, acho que você está se referindo quando vem um pesquisador que é externo ao museu, né? Porque, assim, idealmente, a gente imagina que o museu também tivesse cargos e pessoas que são do seu corpo funcional que fazem essas pesquisas, né? São raros que têm, mas, por exemplo, museus da USP têm até cursos de pós-graduação dentro do museu, professores doutores que fazem parte da pesquisa. Acho que, inclusive, assim, museus universitários não é tão raro, né? No próprio Museu de Antropológico da Universidade de Goiás tem também doutores, enfim, em museus universitários não é tão raro. Em outros museus, em localidades menores, que não necessariamente tem essa ligação com a universidade, é óbvio que, ou até tem, né, como é o caso do Museu Dom José, que sempre tem essa colaboração com a universidade, mas não é um órgão da universidade. Então, você vai ter uma relação que tem uma série de mediações necessárias, né? E eu imagino que é exatamente desse caso que você está falando, assim. Então, tem todas as necessidades de entendimento das duas partes, de lógicas que são diferentes, né? Assim, por um lado, às vezes o pesquisador tem prazos, né, cronogramas para entregar uma monografia ou para prestar contas de um projeto, e às vezes não é o tempo do museu, e aí o museu tem uma série de cuidados, de restrições, e que pode irritar um pouco o pesquisador, especialmente o que está menos familiarizado, né, mas também acho que os museus às vezes exageram nesses cuidados e proteções, que às vezes viram as coisas assim, que é mais por um temor infundado, assim, na dúvida eu não permito, não é na dúvida eu permito, na dúvida a gente não permite, aí a gente vai pensar sobre. Isso eu tenho vivenciado muito numa pesquisa que eu faço agora também, que é um pouco da interface da pesquisa antropológica com a pesquisa museológica, que eu estou pesquisando bonecas Carajá em museus do mundo todo, e ao mesmo tempo gerando informações sobre essas bonecas, às vezes fotografando bonecas que não estão fotografadas, e mais recentemente surgiu ao mesmo tempo, uma oportunidade, uma demanda de criar uma plataforma digital com as imagens dessas bonecas. Não era um objetivo inicial nosso, mas inicialmente a gente pediu autorização dos museus para fotografar e usar as fotos, por exemplo, para artigos ou até para redes sociais, que é uma parte muito importante hoje de divulgação de pesquisas e de interface mesmo, né, da ciência com a sociedade. Então, alguns museus entendem que isso não é científica, então, quando eles dão autorização para o científica, eles estão excluindo redes sociais, aí a gente pode criar uma situação complexa, a gente põe, porque a gente entende que é difusão científica, eles vão dizer, não, é só na revista científica, tá, mas a gente não está criticando as universidades
porque só fala ela com ela, né, entre pares, e aí você vai e me diz que eu só posso utilizar foto se for justamente para falar entre pares, se eu falar com os jovens, os cidadãos comuns, etc., já não é difusão científica, ainda mais agora em tempo de pandemia, né, mas, assim, algumas relações e acordos que foram estabelecidos anteriormente, talvez agora até tivesse mais sensibilidade, mas anteriormente já tinha essa barreira. E aí a outra barreira, assim, não, mas se a gente deixar divulgar muito as imagens que tem aqui, tem um problema de direitos autorais, a gente não pode explorar comercialmente. Assim, o museu achando, né, que a gente, pesquisador, vulgarizando a imagem, ele não vai mais vulgariza e ele não vai mais poder, em tese, fazer algum dinheiro, algum orçamento, mas ele nunca fez. Na verdade, esses museus, em geral, eles não usam essas imagens para gerar renda para o museu. Então, assim, aí acaba que ninguém usa, né? Assim, porque eles também não estão gerenciando isso do ponto de vista do direito autoral, que pode até ajudar, eventualmente, na manutenção do museu, né? Mas, assim, na dúvida a gente impede, porque a gente acha que se divulgar muito pode atrair roubos, furtos ao museu. Aí, assim, na verdade, eu estou falando, por exemplo, de bonecas em cerâmica, que são produzidas ainda, que não são raras, que não vão causar essa cobiça toda, mas aí, como eu falei, na dúvida a gente proíbe. E isso é um dos grandes empecilhos que eu acho que ocorre. Eu tenho notado, por exemplo, que os museus da Alemanha e de outros países com os quais eu tenho trabalhado no exterior, eles estão muito mais abertos a essa questão de facilitar o acesso do pesquisador, até porque, assim, como eles têm também uma história muito mais longa, uma história de acúmulo muito mais longa, e também de colonialismo, e alguns estão fazendo meia-culpa, etc., mas nem vou entrar nesse ponto, mas acho que eles também têm noção de que eles precisam desses pesquisadores que vêm de fora, porque eles só têm 1% do acervo que está documentado, pesquisado, exposto, e o resto não tem finalidade social nenhuma. Então, acaba que, pelo menos em alguns, óbvio que isso também varia muito, né, de uma instituição para outra, não é um entendimento comum, mas alguns acolhem, assim, você está um pouco nos ajudando, né, a revolver esses acervos que foram acumulados, mas que não têm uma função. Não sei se eu consegui responder bem, mas são questões tão profundas e com tantas facetas, Regina, só se a gente continuar essa conversa muito tempo, para lembrar, assim, de todos os fatores envolvidos, né? Na prática, eu tive muitas situações complexas em Sobral, mas também acho que, assim, quando a gente é estudante de graduação, aí ainda tem mais camadas de dificuldades, né, das pessoas realmente entenderem o trabalho como relevante, o pesquisador como responsável, etc., e eu estava tocando em algumas feridas, assim, que são muito caras para um determinado grupo local que domina as instituições, né? Então, assim, a forma como essas coisas chegaram nos museus nem sempre foi a forma mais adequada do ponto de vista ético contemporâneo, né? Então, assim, questionar isso no Museu da Alemanha, falando-se de pesquisadores que passaram por lá 200 anos, é muito diferente de falar do Dom José em Sobral, ainda no século XX, que foi quando eu fiz a minha pesquisa, né? Então, eu acho que talvez com mais distanciamento, com mais trocas, né, de direção do museu, é um processo, a gente sempre gostaria que fosse mais rápido, mais óbvio, assim, eu não tive acesso a todos os documentos que eu gostaria. Quando eu comecei a ver algumas cartas, correspondências que dava para perceber como as pessoas que doaram peças sacras foram persuadidas a doarem, às vezes no leito de morte, então, eu tive o acesso, assim, quase impedido, né, e também todas essas questões relativas às peças de almofala, porque, assim, os documentos, mesmo naquela época que não se falava de restituição ainda, suscitavam
uma necessidade de uma possível devolução para a igreja. Então, assim, eu estava tocando todas as feridas, eu nem sabia, né, com 19, 20 anos, e muito antes das discussões sobre decolonização dos museus, etc., de restituição, eu não sabia que eu estava tocando em tudo isso. Mas eu estava vendo que não era simples, e que quando eu entreguei a minha monografia no museu, foi dito que ela ia ficar dentro de um instante. Eu percebi que não era para ela ser lida. Então é isso. Eu abro para outras questões, o Saulo, talvez o Eduardo, a Estefânia. Não sei se através do YouTube nós temos perguntas. Já são 10h08 e daqui a pouquinho a Manuelina tem que sair. Então, mas é isso, Manuelina. As dificuldades permanecem, há uma espécie de ciúmes daquilo que se pode fazer e muito medo, né? Muito medo, especialmente quando estamos falando de coleções locais, né? E no caso, eu tive muita dificuldade. Me mostraram alguns catálogos antigos do museu e eu nunca tive acesso à documentação e chegaram ao ponto de dizer, não, você não vai ver. Né? Então, eu recorri, quando fiz a minha pesquisa sobre o museu, à história oral, e inclusive os informantes, que teve um viés muito antropológico, os informantes naquela época me pediram para que não fossem citados, pediram total sigilo e anonimato, né? E nós estamos falando de 2001, 2002, essa pesquisa foi publicada, né? Os resultados foram publicados. E isso é muito diferente de um museu com um acervo criado como o Museu do Malc, né? Que tem toda essa, e eu acho que o Saulo está aqui, pode falar um pouquinho sobre isso, e colocar essa vivência do Museu do Malc e outras que ele já teve também, nesse sentido. Então, Saulo, como convidado de honra também, não sei se ele está me ouvindo. Estou escutando. Estão me ouvindo? Estamos sim. Olá, bom dia, professora Manuelina, professora Regina, também aqui a Estefânia, o Alan, né, o Edu, estão aqui na sala. Que alegria escutá-la, professora Manuelina, uma honra sempre, ainda mais escutando um pouquinho mais sobre essa trajetória, né, que eu conhecia assim, muito pouco, da professora Manuelina, e tive a oportunidade de conhecê-la ainda em 2014, não sei se a professora Manuelina lembra, lá em Porto Alegre, no Encontro da Renda, Rio Grande do Sul, no momento que a gente estava discutindo a construção da PINEM, e todo um movimento muito interessante, estava entrando na museologia, e a professora Manuelina tem um trabalho de referência, né, para todo mundo, e claro, aqui no Ceará, sem dúvida. E é sempre bom escutar essas histórias, assim como recentemente teve uma mesa com o pessoal do Museu do Ceará, né, com o professor Regis, a Carol, o João Paulo. Foi muito interessante, né, perceber, porque são muitas histórias que às vezes não estão contempladas, né, nos artigos que são escritos, nos livros publicados. São aqueles bastidores tão interessantes e motivadores, né, para a entrada de muitas pessoas, às vezes, no campo, e que acaba ficando muito restrito às memórias pessoais e muitas vezes não vem à tona, né? Mas queria parabenizá-lo e colocar só eu tendo em vista a questão do horário, né, colocar somente uma questão, e eu gostaria de ouvi-la, professora, sobre essa transição, né, da história à museologia, porque aqui no Ceará ainda, infelizmente, nós não temos ainda na Regina um curso de museologia, mas eu me impressionei muito com a atuação da professora Regina em Sobral, porque não é algo comum. No Brasil, eu diria, né, a presença tão forte da museologia, um curso de história, né, deveria ser, acredito eu, mas não é. E aí eu fiquei encantado, assim como aqui em Fortaleza, com o trabalho da professora Berenice,
Nós temos uma parceria que hoje é uma parceria de muito sucesso no museu, com o MAUC e o curso de História da UES, numa disciplina de estágio, né, em que a gente acolhe estudantes de História, e tem sido assim, um momento, para mim particularmente, de muito aprendizado. Isso tem gerado muitos desdobramentos para o museu, em termos da criação, inclusive, de um programa de voluntariado, que foi uma demanda dos estudantes de História, e que nós acolhemos, porque também há uma vontade, né, professora Manuelina, talvez que muito reprimida, de uma articulação da formação do historiador com outros âmbitos em que esse profissional poderá atuar, né, como os museus, os arquivos e outros espaços, né, não só a escola, no caso dos cursos de licenciatura, né. E aí eu queria escutar um pouquinho como foi essa transição, né, como foi essa entrada na museologia, ainda da história, a museologia, os desafios que foram enfrentados, porque certamente a sua fala poderá incentivar aqui toda uma nova geração, né, que está tentando fazer essa entrada através da pesquisa, através da atuação nos núcleos educativos, no meu caso aqui, muito no núcleo educativo, e isso está agora se desdobrando em pesquisa, porque eu fico incentivando muito também. Eu falo, não, vamos por aqui, vamos fazer pesquisa, vocês podem desenvolver o trabalho de vocês aqui no museu, pensando o acervo, pensando as atividades educativas que são feitas, enfim, um museu é um universo para a exploração de pesquisas, seja pesquisa básica, aplicada, como a senhora colocou. Então, gostaria de ouvir um pouco sobre isso e também deixar sua mensagem para os nossos graduandos e graduandas em História, que, né, estão aqui acompanhando. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Saulo, e, assim, parabéns ao MAUC e a você, especialmente, por essa abertura para fazer parcerias com tantas universidades, tantas iniciativas das professoras. Fui aluna de Berenice, também na UES, enfim, acho muito bacana que o museu tá aí estimulando essa outra possibilidade de pesquisa e atuação profissional para o pessoal que sai da história, né? Eu, de fato, quando eu entrei na história, assim, eu queria trabalhar com patrimônio quase desde sempre, embora eu tenha querido trabalhar com muita coisa, eu quis fazer até faculdade de física um tempo, então, assim, os interesses são muito variados. Mas depois que eu comecei nessa toada do patrimônio, dessa eu não saí, os caminhos é que foram variando, porque eu nunca tinha ouvido falar de museologia e nem sabia que historiador trabalhava com patrimônio, então eu achava que para isso eu tinha que fazer faculdade de arquitetura, e eu comecei minhas tentativas de entrar no patrimônio fazendo 3 vestibulares para arquitetura, depois eu tentei 3 vezes entrar no mestrado em arquitetura, para você ver como eu realmente insisti, eu tentei bem. Mas quando eu comecei a tentar, é porque eu achava que era a única maneira de trabalhar com patrimônio. E depois, já fazendo história, eu caí na história super por acaso, porque eu só queria fazer arquitetura, que só tinha na UFC. E tinha 20 vagas. E aí, como eu não tinha nada, era praxe, na minha época só tinha 3 universidades em Fortaleza, era praxe que todo mundo fazia vestibular nas 3, né, assim, quem podia tentar também na particular, fazer também na Unifor, e tentava-se na UFC e na UES, e eu nem tinha o que tentar na UES na UFC, e na Unifor, porque eu só queria arquitetura. Então, eu coloquei lá algumas coisas que eu achei que podiam ser interessantes. Acho que eu coloquei jornalismo na Unifor e botei história na UES, meio assim por acaso, porque eu olhei a lista, gente, não tem o que eu quero. Quero trabalhar com patrimônio. Quando eu entrei na história, eu me apaixonei de um jeito, e aí eu vi, era um currículo novo, que eu sou da primeira turma do currículo novo, de 92, eu estou entregando minha idade aqui de várias formas, né, só fazer as contas. Então, era um currículo novo que tinha lá, bem no final da lista, introdução à museologia, introdução à arqueologia, introdução à arquivologia, e eu, desde o início, eu estava querendo, era aquilo que parecia que ia chegar no final do curso, e no final, depois eu descobri que não ia chegar nunca, porque não tinha professores para essas áreas. Então, eram disciplinas, introdução à museologia nunca foi oferecida, introdução à arquivologia nunca foi oferecida, e introdução à arqueologia foi oferecida um pouco por um acaso, porque a coordenadora do curso na época, que foi minha orientadora de graduação, a professora Vilani Praciano, que era jornalista, era muito apaixonada por arqueologia e levou uma arqueóloga do Rio Grande do Sul para o Ceará, para você ter uma ideia como a coisa, assim, era um pouco complexa para acontecer, né?
a querida Miriam Caseta, que, enfim, longa história, depois a gente até dividiu o apartamento um tempo, e depois ainda fomos colegas de início de doutorado em museologia, depois dela ter sido minha orientadora de iniciação científica. Enfim, longuíssima história. Mas aí, nessa fixação, né, com patrimônio, alguma coisa de museologia ou arqueologia, esperando que a história, o curso de história da UES chegasse nisso, eu ia lá, como eu falei, batendo na porta das instituições que não tinham convênio com a UES, só tinham convênio com a UFG, como a Secretaria de Cultura, dizendo, eu não saio daqui enquanto eu não tiver um estágio voluntário com vocês, entendeu? Então, foi assim que iniciamos, eu e 3 colegas, o estágio com Veloso lá. E que acabou me levando para Sobral e tal, mas em paralelo eu ia ainda tentando o vestibular para arquitetura e já me questionando assim, eu acho que é só por fixação, porque se eu passar para arquitetura hoje, eu tenho que conciliar com a história, porque eu não largo mais a história, eu estava muito apaixonada e estava achando que ali na história dava para fazer os trabalhos com patrimônio todos que eu queria, talvez, assim, no curso da UES ainda faltasse muita coisa, né, mas eu vislumbrava e eu ia, como eu falei, assim, também fazendo esse percurso meio pessoal, eu me metia assim, em eventos de outras áreas, tudo que eu achava que podia me ajudar a pensar sobre essas questões que me inquietavam, era semana da psicologia, semana da geografia, tinha muito pouca coisa. Gente, com a oferta, alunos queridos, com a oferta que existe hoje, e especialmente agora com o mundo virtual, que a gente nem dá conta do tanto que a oferta que tem, vocês têm que imaginar que eu estou falando de uma época que não tinha internet. Quando eu fui fazer meu primeiro estágio com a professora Cristina Bruni, em 95, eu estava no meu 3º ano de faculdade, foi a Miriam Caseta que me colocou em contato. Quando eu falei para a Miriam que eu lia coisas da Cristina Bruni, ela falou, a Cris é minha amiga. Vai para São Paulo, vai fazer estágio com ela nas férias. Aí eu fui para São Paulo, mas quando eu voltei, eu trocava correspondência com ela, eu mandava capítulo da minha monografia escrita à mão, porque, como eu falei, eu não tinha computador em casa, e depois de escrever à mão, eu levava na UFC, onde meu irmão estudava, e ia digitar lá à noite, escondido, no computador do departamento que ele estudava, que tinha as coisas. E eu mandava e ela me devolvia pelo correio com anotação à mão e com xerox de texto. Ela e a professora Marília Cury faziam isso com a aluna de História do Ceará, que tinha parado lá no mês de julho, nas férias, assim, caído do nada, né? E isso, então, já durante a minha graduação. E quando eu cheguei, me apresentei a Cristina Bruni e falei assim, eu li uns textos de museologia que eu gostei muito, eu não sei se você conhece, uma tal de Valdiza Russo. Então, você imagina que assim, de imediato, né, houve uma conexão. Então, quando eu me formei, eu já estava também de mudança pronta para São Paulo, assim, quase no mesmo impulso que eu fui parar em Sobral, porque, na verdade, eu ainda tinha uma disciplina que eu devia, porque o meu currículo ficou todo bagunçado com o fato de eu ter trancado e ido para Sobral. Então, quando terminou o ano de 96, faltava uma disciplina para eu cursar, eu não me formei de jeito nenhum com a minha turma, que, na verdade, eu acho que deveria ter se formado no final de 95, não sei, não me lembro. Mas eu sei que eu fiz muitas disciplinas de férias e eu continuava devendo uma que não terminava nunca. Mas eu já queria fazer uma pós-graduação em alguma coisa de patrimônio fora do Ceará. Então, eu me inscrevi numa pós-graduação de arte e cultura barroca em Ouro Preto, na UFOP, que tinha a ver com essa minha pesquisa de Sobral, e me inscrevi numa de arquivologia da USP, que era no IEB, que me interessava menos. Mas, por outro lado, eu pensei, vou ficar perto do povo da museologia que eu conheço e vou encarnar neles. Isso, assim, na graduação eu já tinha ido também para o Rio para evento, para ouvir Mário Chagas, então já estava, assim, muito direcionada, mas não queria fazer graduação de novo, e tinha essa esperança que a Cristina Bruno já tinha me dito de abrir um mestrado na USP, olha só, em 97.
Aí Ouro Preto não me aceitou porque eu falei, olha, eu estou me inscrevendo, mas eu ainda não me formei, falta uma disciplina para piorar, né? Se vocês me aprovarem, como as aulas começavam em fevereiro, eu vou juntar uma turma para fazer a disciplina que falta nas férias em janeiro. Aí a UFOP achou isso muito louco, não me aprovou, e a USP aceitou, me inscreveu. Eu catei o povo que topava fazer América 4 comigo, eu precisava de 6 alunos, eu chamei um professor que já tinha se aposentado, pedi, por favor, dá essa disciplina que eu vou para a USP, eu vou fazer museologia depois. Então, foi assim que eu finalmente enveredei mais pela museologia, né? Eu fui fazer a especialização em organização de arquivos no IEB, que era o dia todo, durante 3 meses. Eu fui para 2 meses, na verdade. Eu fui para São Paulo para ficar 2 meses, eu fiquei 7 anos. Então, toda terça-tarde, eu também já avisei as minhas professoras, toda terça-tarde eu falto, porque eu faço estágio voluntário com a Cristina Bruno no MAI, porque o meu negócio é museologia. Eu estou aqui porque isso aqui me permitiu estar perto da museologia. E assim fiz, nunca trabalhei na área de arquivologia, na verdade, tenho alguma noção, mas acho que também quando a gente faz as coisas sem estar com paixão completa, a gente não pega 100%. É muito diferente o aproveitamento que eu tive nessa especialização do que eu tive em museologia, que para mim, assim, a minha formação básica, a mais fundamental que eu tive na vida, não foi a graduação, mestrado nem doutorado, foi a especialização em museologia da USP, que foi 1 ano e meio, de 99 a 2000, mas na verdade, infelizmente, eu fiquei todo esse tempo, desde 97 a 99, esperando que eles criassem um mestrado, não aconteceu, eu fiz a especialização, que aí tem todas as questões que você conhece bem, de não ser regulamentada, e me trouxe uma série de situações muito delicadas o tempo todo, ao longo da minha trajetória profissional. Continuei esperando o tal do mestrado em museologia da USP, porque era sempre uma promessa e nunca abriu, até que eu desisti. A Cristina Bruno ficou até bastante frustrada, ou chateada comigo, não sei se frustrada, porque para ela não faz muita diferença, mas um pouco chateada que eu abri mão e falei, agora eu vou voltar para o Ceará, mas eu vou voltar com qualquer mestrado. E aí eu comecei eu ia atrás da Ecléa Bose, que era na música, e tentei na arquitetura de novo, claro, óbvio, né? Não ia perder a chance de continuar insistindo na arquitetura. Tentei umas 3 seleções para o mestrado em arquitetura na USP, com um projeto sobre museu de território, ecomuseu, que era o que eu já achava bem interessante. Queria fazer alguma coisa, talvez, em Sobral, nessa linha. E acabei fazendo, na arqueologia, na USP, o mestrado sobre a musealização da arqueologia de Fernando de Noronha, pensando o território de Fernando de Noronha como um grande museu de território das ruínas dos fortes, e com apoio da Miriam Caseta, que é essa arqueóloga que eu mencionei, que tinha sido minha professora e estava lá em Fernando de Noronha, mas fiz na arqueologia também, porque foi onde eu consegui que o meu projeto fosse compreendido. O pessoal da arquitetura olhava, apesar de ser arqueologia urbana, e a Miriam me dava muitos argumentos para defender no campo da arqueologia urbana, um pouco da história do urbanismo, que era a linha de pesquisa que eu estava tentando na FAO, eles sempre diziam assim, vai lá para o MAI, para o Museu de Arqueologia e Etnologia, que é onde tinha o mestrado em arqueologia, né? Aí, o professor Pedro Paulo Funari, que foi meu orientador, né? A Cristina Bruno, na época, não era credenciada ainda na pós, e eu fiz com ele, assim, muito orgulho, é uma grande referência na área, mas, enfim, eu fiquei o tempo todo tentando fazer museologia, e aí, quando aparecia um curso de museologia, já era o grau que eu já tinha feito. Por exemplo, quando foi criado o mestrado em museologia no Rio, eu já não queria fazer mestrado, eu já queria fazer doutorado. Então, eu estava sempre fora do timing da coisa, né? Tanto que, assim, quando abriu o doutorado na Lusófona, primeira turma que abriu, eu pedi bolsa à CAPES, a CAPES falou que não ia dar, porque não tinha nem como reconhecer esse título depois no Brasil, porque não tinha doutorado no Brasil. É engraçado que, às vezes, eles negam as bolsas porque dizem não tem sentido você fazer lá fora um doutorado que tem aqui. E, no meu caso, eles negaram porque diziam, você não vai fazer lá fora porque você não tem como reconhecer aqui.
acabei não indo fazer porque eu não tinha condição de fazer sem bolsa, mas aí quando a Lusófona ofereceu o curso no Rio de Janeiro em 2008, eu fiz, e eu sabia que muito provavelmente eu não ia ter como reconhecer esse título no Brasil, porque eu nem sabia que tinha projeto de abrir doutorado na Unirio nem nada. Então, assim, nunca foi para ter o título, é porque, assim, onde tinha museologia eu fazia. Gente, o curso de graduação da Cristina Bruno, uma disciplina que ela dava na graduação, eu fiz 5 vezes. Então, assim, eu fazia o que eu já tinha feito outra vez, eu fazia os cursos de... como eu falei, no Ceará não tinha oferta, então eu ficava fazendo o que aparecia, que eu achava assim, que de longe cheirava alguma coisa a patrimônio, essas semanas da psicologia ou da geografia que falavam sobre representações urbanas, representações sociais do espaço urbano, eu pensava, eu acho que isso tem um pouco a ver com patrimônio, eu vou lá. Os cursos de História da Arte do professor do Malc, como é que é português? Esqueci agora. Ele já se aposentou, que era um professor português, museólogo, que dava alguns cursos de História da Arte na UFC. Arquiteto, não era? Não, nem é o... Ele fez parte da minha banca na seleção. O Sapessoa. Ele então, fez parte da minha banca. Eu acho que ele era professor da arquitetura, mas não sei se ele era arquiteto ou era da história, não sei. Não, mas, enfim, eu fiz arquiteto. todos os cursos de História da Arte dele, tudo que lembrava. Então, assim, eu só posso dizer para os seus estudantes, Regina, que agora tem muito mais oferta, muito mais possibilidades. Termina História, vai fazer mestrado na Bahia, por exemplo, que é perto, em museologia, ou vem fazer aqui, né, na Bélgica com a gente, por que não fazer em Portugal, e especialmente, assim, só para fechar, e antes que eu me esqueça, que é muito importante, tem a rede de educadores em museus, que é um espaço muito interessante de trocas, e a do Ceará está precisando de renovação. Eu acho que ela foi uma das primeiras a ser criada, eu fiz parte dessa criação com a Terlane, com um monte de gente interessante também aí do Ceará, e aí eu fui para Goiás, a gente criou a REM Goiás, que está bem viva até hoje, felizmente, mas a do Ceará sempre tem esses altos e baixos, que eu acho que ela ficou sem ter, assim, aonde se ancorar, que a de Goiás se ancora muito no curso de museologia. Quem sabe ela se ancora no MALC ou na disciplina da Regina e na UVA, e vocês conseguem reativar essa rede, que eu acho que é um espaço muito bacana de uma formação não acadêmica para pessoas que vão atuar no campo da educação museal, né? Até hoje a gente tem uma lista de e-mails da REM Ceará que eu mando informações e tal, mas eu acho que não tem novos ingressos, enfim, não está se renovando, especialmente assim, não tem uma gestão como a gente tem lá na REM Goiás, que organiza um evento por ano, e aí dá uma visibilidade, faz publicação, né? E eu sei que o pessoal que está lá desde o início gostaria muito que viesse sangue novo, e é uma ótima oportunidade para o pessoal que está começando para trocar com quem tem mais experiência, mas está com um pouco menos de tempo agora para alimentar a rede. Não sei se os alunos têm alguma pergunta. Pois era isso que eu ia perguntar. Bom dia. Primeiro vou avisar que a gente teve um pequeno problema no YouTube, tá? Então está sendo gravado e só com a gravação, quando finalizar, vai para o YouTube. Então é por isso que os alunos não têm se manifestado. Ficou no YouTube sem áudio. Peço desculpas, porque eu não sei o que aconteceu. A gente passou a madrugada testando, estava tudo ok, mas agora deu esse problema. Mas eu tenho uma pergunta. Eu sou aluno da professora Regina, aqui do curso de História. Sou formado em administração, já atuei algum pequeno período com turismo, e eu sou cozinheiro, né? Então, sempre a minha paixão foi o patrimônio, mas o patrimônio gastronômico, mais propriamente dito. Depois que eu entrei para a História e começou essa minha conversa com a professora Regina, eu fui vendo esse leque, né, do patrimônio cultural, como da museologia, né?
E eu fui, em 2017, iniciar um mestrado na Universidade do Minho, em Braga. Tranquei aqui o curso de História, fui fazer as disciplinas. E a minha pergunta é para a professora Manuelina, dessa experiência dela na Europa, qual a principal diferença que você sentiu no tratar da museologia e do patrimônio, né, em relação ao Brasil, né? Tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista institucional. Obrigada, Eduardo, por tua pergunta. Eu compreendo que os colegas não possam participar agora porque não viram, não conseguiram pegar o conteúdo, mas depois eu entendi que, como você gravou, você vai poder disponibilizar e eu fico à disposição para qualquer troca. Se você conseguir passar os links dos textos, será ótimo também, tá? Em relação à sua pergunta, são tantas diferenças e é muito difícil eu resumir, mas eu vou tentar fazer muito rapidinho e vou te falar que, por intermédio desses links, você vai chegar em outros textos meus que eu já tenho escrito também, refletindo sobre essa experiência, porque, assim, é como às vezes eles dizem que eu venho quase de outro planeta, né? Assim, primeiro, o universo dos museus aqui não entende patrimônio imaterial e natural como parte do mundo dos museus, né? É bem distante. Então, já é uma dificuldade para quem tem os entendimentos e as preferências até de museu e de museologia que eu tenho, porque é uma coisa muito centrada nas coleções, nos objetos e tal, né? Depois, a museologia, que é entendida como a área de especialização da história da arte e da arqueologia, e só pode fazer, porque a formação só termina quando você tem mestrado, né? Na Europa, hoje, especialmente após Bolonha, um Tratado de Bolonha, a pessoa não recebe um diploma após a graduação. A graduação é uma preparação para ela fazer a formação universitária, que é o mestrado. Quem não quer fazer mestrado faz outros cursos de graduação que não são na universidade, que é tipo o que seria aí no Brasil as escolas superiores tecnológicas, né? Então, na universidade, a formação é o mestrado. E para fazer museologia, você faz a graduação em História da Arte e Arqueologia e o mestrado em Museologia. Então, na verdade, você não pode, por exemplo, um administrador, ou eu que fiz História, não poderia fazer um mestrado em Museologia aqui. Inclusive, eu descobri que eu só pude fazer o concurso porque eu tinha o mestrado em arqueologia, porque aí eu tinha a formação correta para eles, para dar aula de museologia, que é ter uma base em história da arte ou em arqueologia. É bem louco. É muito difícil falar assim em poucas linhas, porque é outra chave que tem que ligar e eu ainda estou entendendo, na verdade, né? Se você fizer essa pergunta 2 anos atrás, eu quase não conseguiria responder. E eu tenho certeza que eu ainda não percebo todas as sutilezas. Mas, então, eu acho que perde muito a questão da interdisciplinaridade, porque se, por um lado, pela minha própria experiência, eu achava muito interessante a formação em museologia ser uma formação de pós-graduação, por outro lado, ela, para mim, não faz nenhum sentido ela ser uma formação de pós-graduação se a graduação de todo mundo vem da mesma área. Porque o que foi muito rico para mim na especialização em museologia da USP é que eu tinha colega engenheiro, arquiteto, bibliotecário, biólogo, eu estou falando masculino, terrível, né? Mas eram principalmente mulheres. O engenheiro e o médico, que eu tinha um colega que era doutor em medicina legal e era diretor do Museu de Anatomia Humana da USP, por exemplo, fazendo a especialização em museologia, né? Enfim, mas a maior parte eram mulheres, pessoas que vinham das áreas de arte, de história, de pedagogia, as mais variadas. Eu acho que a troca entre colegas foi um aprendizado muito rico que minhas alunas aqui não têm. Então, eu acho muito pobre todo mundo ter uma base igual, ou até não ter essa base e já chegar direto com os conhecimentos da museologia sem ter uma base de alguma outra área em que você aplica os conhecimentos da museologia. Mas, enfim, de qualquer forma, no Brasil, na graduação, a gente tem muitas pessoas que já estão fazendo segunda graduação e que já têm experiência de museu. Então, eu acho mais pobre aqui, porque as alunas nem têm vivência de museu e não convivem com quem tem, porque eu também,
quando eu cheguei para fazer especialização na USP, a minha vivência era do Museu de Sobral, só, né? E alguns estágios, algumas coisas assim na USP. Mas eu tinha colegas que tinham uma super experiência, trabalhavam em museus, então era uma troca super rica, de diversos níveis de experiência, de gerações. O meu colega, que era engenheiro, ele era especialista em construir hotéis e hospitais, e ele foi convidado por um amigo para construir o museu da coleção particular desse amigo, que era um colecionador de arte sacra de Alagoas, e ele falou, eu faço o projeto, mas antes eu quero fazer uma especialização em museologia para me preparar melhor. Então, assim, gente, a troca no grupo era muito, muito rica. E eu acho que um administrador, por exemplo, fazer um mestrado em museologia é muito bacana, porque eu fiz o meu doutorado sobre gestão de museus, mas eu não tenho essa base de administração. Imagina você pegar a base que você tem de administração e você fazer um mestrado sobre gestão de museus, né? Você vai fazer um mestrado que é talvez superior ao meu doutorado, né? Porque você tem uma base que eu não tenho. Por outro lado, eu tinha uma experiência já de ter sido gestora de um museu, que talvez você não tenha. Então, assim, eu acho que tudo isso é muito rico, tem que se complementar. E aqui, infelizmente, o percurso do alunado é muito linear. Assim, são muito jovens e com a mesma experiência, é tudo assim, é muito plano, sabe? Não tem essa diversidade e riqueza que a gente tem aí no Brasil, e eu acho que isso é uma das diferenças que mais me toca, mas também essa questão de uma visão muito restrita de patrimônio, e também outra coisa assim que nem vou aprofundar, mas se você depois for procurar, você vai descobrir no campo da gestão o fato de quase não ter museus públicos, porque o entendimento aqui do Estado é muito mais reduzido, né? Então, a própria universidade pública não é gratuita, o que também já limita a diversidade dos discentes que a gente tem, e aí os museus são associações sem fins lucrativos que têm que fazer o seu próprio orçamento. Inclusive, essa reunião que eu estou indo agora é para aprovar as contas da associação sem fins lucrativos que mantém essa rede. Então, assim, em ano de pandemia, por exemplo, enquanto no Brasil está todo mundo preocupado em resguardar a vida, embora o governo não ajude, não dê apoio financeiro e tudo que a gente já sabe, mas aqui os funcionários de museus estavam doidos para voltar, porque o salário deles depende disso. O que paga o salário dos funcionários é o ingresso dos museus. E aí, com os museus fechando, eles foram demitidos, eles não são funcionários públicos. Aqui na Bélgica, eu acho que tem 4 museus só que são mantidos pelo Estado, que são os museus reais, porque aqui é uma monarquia, né? Então, tem 4 museus reais. Os outros museus todos, eles têm que se manter. Eles podem ter algum apoio do Estado, mas eles não são museus públicos e o salário das pessoas não é garantido. Então, é muito diferente. Eu percebi essa falta dessa interdisciplinaridade quando eu estava nas disciplinas. Porque dos 25 alunos, 20 vinham da história, né? E os 5 alunos que não vinham da história eram os brasileiros. Os outros 20 eram os portugueses, né? Que estavam para estudar patrimônio. Era uma advogada, uma turismóloga, 2 arquitetos, né? E eu, que não vinha da história, mas vinha da metade do curso, né? Vinha já dentro da história. Mas eu também senti essa dificuldade do patrimônio imaterial, né? Porque como eu sempre procuro debater a questão do patrimônio gastronômico, eu senti muita dificuldade, porque eu insistia nessa tecla lá e o pessoal dizia, não, mas você tem que procurar outra coisa. Até que eu levei para o lado do turismo, né? Que é algo que também me encanta, né? O turismo patrimonial, mas um turismo que não como eu acho que é feito aqui, né? Que só explora, mas um turismo sustentável, né? Que a gente possa, através do turismo, dar renda para esses grupos, dar uma renda também para esses museus se sustentarem, sem depender só de ações do governo, né? E foi aí que eu consegui encontrar algo para criar um projeto e escrever, porque eu percebi que se eu fosse insistir na questão do patrimônio gastronômico em si, eu ia ter resistência, né?
como eu tive resistência, não abertamente, mas por baixo dos panos, né, me procuraram para me mudar a minha escrita, né, então eu estou aqui, por sinal, está atrasado, mas a professora Regina, que é a minha orientadora, né, tem me orientado, e eu estou tentando fazer isso, e aproveitando que tem duas pessoas aqui da museologia, o que eu quero finalizar é utilizando que o meu objeto de estudo é Sobral, né, o patrimônio de Sobral. E, então, para finalizar, que é o que está sendo mais difícil para mim, eu quero usar aquele conceito de cidade-museu, né, para dar uma exploração sustentável ao patrimônio que a gente tem em Sobral, né, patrimônio que tem sofrido tanto, né, por falta de mão de obra, né, de fiscais, porque tem uma pessoa do IFAM aqui em Sobral, não dá conta, não tem como, é humanamente impossível ele fiscalizar tudo. Então, é isso. Eu fico muito contente que tenha um projeto assim, de desenvolvimento aí na região, espero que venham outros, Eduardo. Infelizmente, eu vou ter que sair agora, gente, muitíssimo obrigada, ótima essa troca com vocês, e boa continuidade aí. Manuelina, é sempre um prazer estar contigo, mesmo virtualmente. Muito, muito obrigada. Gravamos, né? Então, isso significa que vamos poder disponibilizar a sua fala. Muito obrigada, Saulo. Muito obrigada, equipe, que é o Eduardo, a Estefânia, o Alan, o Lucas, que também está sempre nos apoiando. Nós somos uma equipe bastante coesa, no sentido de trabalharmos juntos. Somos 6 pessoas nesse momento, para que as coisas venham a se realizar com os outros 30 e poucos alunos que vão estar dando continuidade aos nossos trabalhos. Manuelina, muito bom trabalho, muito, muito obrigada mesmo, e até a próxima. Yes. Saulo, meu querido, eu não lhe dei boas-vindas, mas ainda está em tempo de agradecer a sua presença mais uma vez, sempre muito solícito e nos apoiando, né? Em nome aqui da monitoria, eu só tenho a agradecer e mandar um abraço. Força, muito, muito obrigada, Saulo. Sua presença é sempre um prazer e uma força mesmo, né? Eu tenho muito que agradecer, e agradecer oficialmente a você, Eduardo, e Estefânia, Lucas, Alan. Obrigado, professora Regina, Edu, Stefânia, Alan, todo mundo aqui na sala. É sempre uma alegria estar com vocês. Espero que essa pandemia acabe logo para eu visitá-los em Sobral, né? Ainda não foi possível esse encontro, vocês já me visitaram aqui no Malco, mas o retorno ainda não foi possível, né? Muito boa a palestra da professora Manuelina, e que sirva aí de inspiração, né, para a gente, né, pois precisamos muito de historiadores e historiadoras comprometidas com o patrimônio, com os museus, e também precisamos muito de mais pessoas comprometidas com a museologia aqui no Ceará. Então, hoje tem muitos caminhos, né, para esse encontro, esse diálogo, tão difícil na época da professora Manuelina, como ficou claro, as dificuldades que ela enfrentou, né, e hoje tudo está tão mais tranquilo, né? Então, persistam, sigam aí nos sonhos e acreditem, né? Apesar do momento pandêmico, das dificuldades, nós vamos superar isso, né? Não há noite que não termine, né? O dia há de chegar. Muito obrigado, um forte abraço. Mais uma vez, muito obrigada, e até muito, muito breve, não é? Se não for de outra forma, dessa forma, não é isso? E, Eduardo, objetivamente, muito obrigada. Eu também tenho que estar saindo, porque eu vi que tem coisas acontecendo lá dentro. Eu vou encerrar a nossa gravação